de filmes que vão explodir a sua cabeça. Quando você descobrir essas teorias, você nunca mais vai ver esses filmes da mesma maneira. Por exemplo, a história do Aladdin nunca aconteceu. Aladdin é um filme da Disney muito querido. É sobre o rapaz Aladdin, que ele vive como um ladrão, mudando de vida quando ele encontra o gênio da lâmpada. A gente começa o filme do Aladdin com um vendedor tentando vender a lâmpada. E uma teoria famosa diz que, na verdade, toda a história do filme de Aladdin teria sido inventada por esse vendedor. Que toda essa história de gênio, tapete mágico voador e princesa Jasmine, tudo seria invenção da cabeça desse vendedor, que só tava tentando contar uma historinha pra vender a lâmpada. Agora imagina a pessoa que comprou a lâmpada. Tava achando que ia ter 3 desejos e ganhou um prejuízo no bolso. Outra teoria ainda diz que esse vendedor é o gênio. O dublador original do gênio é o ator que já morreu, infelizmente, Robin Williams, que é o mesmo dublador do vendedor. Muito suspeito, né? Só isso já seria o suficiente para comprovar essa teoria. Mas a teoria foi confirmada pelo co-diretor do filme, Ron Clement. Se o cara que fez o filme falou, acho que não tem muita discussão, né? A Jessie de Toy Story 2 foi esquecida pela mãe do Andy. Em Toy Story 2, o Homem-Galinha sequestra Woody. E daí, numa casa lá, ele encontra vários brinquedos cowboys que são como ele. Um desses brinquedos é a boneca Jessie, que tem uma história muito triste de que ela foi esquecida pela sua antiga dona. Mas e se essa antiga dona, na verdade, é a mãe do personagem Andy? Nunca é revelado o nome da mãe do Andy, é sempre mãe do Andy. Mas temos algumas evidências aqui que ela foi a dona da Jessie. A começar que a dona da Jessie é essa menina loira. Loira igual a mãe do Andy. E no primeiro filme, o Andy usa um chapéu de cowboy, mas que não é nada parecido com o chapéu de cowboy do Woody. É parecido com o chapéu de cowboy da Jessie. Pode ser porque o chapéu era da mãe dele, que passou pro filho brincar de cowboy. Tudo faz sentido. E ainda tem gente que acredita que a mãe do Andy é a Riley de Divertidamente. Realmente, né? As personagens são bem parecidas. Será que é? Shrek é um filme muito bom. Talvez um dos melhores filmes da DreamWorks até hoje. O filme é sobre um ogro solitário que acaba tendo que resgatar uma princesa numa torre só porque ele não queria ninguém no pântano dele. E ele faz isso junto com seu amigo burro, que é um burro de verdade, né? Não que ele seja burro. Quer dizer, às vezes ele é burro, mas não porque ele é um burro. Eu tô derretendo! É só a chuva, burro. Enfim, é o burro. Uma teoria bem louca é que o burro era uma das crianças perdidas do Pinóquio. Você lembra que no filme perturbador do Pinóquio, as crianças que fumavam e bebiam cerveja viravam burros e eram vendidas. E os burrinhos que ainda falavam eram presos. E o burro do Shrek é um burro que fala. Tudo tá conectado. O filme Carros da Pixar esconde uma teoria bizarra. Carros é sobre o carro de corrida Relâmpago McQueen, que acaba se perdendo numa cidadezinha desconhecida, Radiator Springs, e vai aprender umas lições de humildade, que ele não era nada humilde. Se você reparar, o filme tem várias referências ao mundo humano, mas não tem nenhum humano. E o que essa teoria diz é que os carros acabaram com os humanos, tipo a revolução das máquinas no Exterminador do Futuro. A grande teoria da Pixar. A teoria famosa que eu já falei várias vezes aqui no canal, que conecta todos os filmes da Pixar em uma ordem cronológica única. Diz que a Boo, de Monstros S.A., deu vida a vários objetos, que acabou chegando às máquinas. E os carros e todas as máquinas se voltam contra os humanos. E daí fizeram uma sociedade só entre eles. Bizarro, né? E pensar que essa teoria também é confirmada pela equipe da Pixar. O diretor criativo Jay Ward fez um documento explicando que os carros são mega inteligentes e que eles absorvem a personalidade da última pessoa que dirigiu eles. Essa foi mesmo uma tremenda corrida. Pra mim! Eu nunca mais vou confiar num carro depois dessa teoria. E se o Remy de Ratatouille fosse imaginário? Ratatouille é sobre um ratinho que aprendeu a cozinhar. E daí ele ajuda o humano Linguini a cozinhar num restaurante, estando no chapéu dele. Daí ele controla o humano pela cabeça. E tem uma teoria que diz que o Remy é amigo imaginário do Linguini, que o Linguini usa para adquirir a confiança na cozinha que ele precisa. Ou seja, o Linguini sabia sim cozinhar. Para ele só faltava a confiança necessária para ele fazer o que ele sabia. Se você focar a história só no Linguini, essa teoria vai fazer muito sentido. E uma outra teoria
teoria desse filme é que o crítico Anton Ego era filho daquela senhorinha no começo do filme. Quando o crítico come o Ratatouille, ele volta numa memória dele do passado. Vemos que aquela casa da memória dele é a mesma casa da senhorinha do começo. E isso explicaria porque o Remy tinha certeza que o Ratatouille ia agradar. Porque ele já conhecia o Ego e sabia que aquele prato era o prato que a mãe dele fazia. O Remy é tipo Batman, sempre preparado. E o Homem-Aranha, que apareceu em Homem de Ferro 2. Vemos uma cena que gerou uma teoria interessante. No filme, Tony Stark enfrenta o vilão Chicote Negro. E tem uma cena que tá tendo um ataque na Stark Expo. E um garoto é quase pego por um robô. Ele tá usando uma máscara do Homem de Ferro e ele finge que ele vai disparar. Quando o robô aciona a arma, o Homem de Ferro de verdade aparece e acaba com ele. Acontece que muitos fãs criam teoria que esse garoto era o Peter Parker. E isso teria feito o Peter ganhar uma admiração ao Tony Stark. E o próprio ator, o Tom Holland, que faz Homem-Aranha, já confirmou isso numa entrevista. De que sim, era o Peter Parker. Agora me diz, o que ele achou que ele ia fazer? Ele ia parar na frente de um robô e disparar um laser de brinquedo? Cadê a tia May nessas horas? Essa teoria abre muitas perguntas. E se o Harry Potter não fosse o escolhido da profecia? E sim, o Neville? Essa é uma teoria bem louca que muda tudo na história de Harry Potter. Harry Potter é sobre um menino que descobre ser um bruxo e vai parar em Hogwarts para estudar magia. Acontece que tinha uma profecia que previa quem seria a pessoa que ia derrotar o Voldemort, o vilão sem nariz. Na profecia diz que o escolhido nasceria de pais que já enfrentaram o Voldemort e que ele nasceria no 7º mês do ano e que o escolhido teria um poder que o Voldemort não tem. Agora vamos para os fatos. Os pais do Harry Potter enfrentam o Voldemort e os pais do Neville também. O Harry nasceu em julho, o Neville também, e ambos têm poderes que o Voldemort não tem. E o Neville controla a espada da Grifinória, que inclusive ele usou para derrotar aquela cobra do Voldemort, que era a última coisa que deixava o Voldemort imortal, assim ajudando a derrotar o vilão. Então por que o Harry é tratado como o escolhido e o Neville não é? A teoria diz que o Dumbledore usou o Harry Potter de isca para o Voldemort se concentrar apenas no Harry, e assim ele nunca desconfiaria do Neville, que ficaria sempre em segurança. Que teoria maluca. E aí, qual dessa teoria faz sentido e qual não faz? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau!